Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura aqui no estúdio, no colégio, certo? Gravando as nossas aulas. E hoje, meus amores, nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 da unidade 5, beleza? Lembrando a vocês que na aula passada eu trabalhei com vocês o chamado período pré-colonial, ou seja, aquele período de 32 anos que vai de 1500 até 1532, então nesse período em que Portugal ainda não tinha, certo, dado início à colonização aqui no Brasil, beleza? E agora nós vamos estudar o chamado período pré-colonial e algumas de suas características, beleza? Então, eu vou trabalhar aqui hoje com vocês a página 154. Vou trabalhar aqui com vocês a página 154 e a página 157, beleza? Então, meus amores, lembrando uma coisa, né? Como eu já falei para vocês, beleza? Então, eu trabalhei com vocês os fatores, os motivos, beleza? E na aula passada a gente buscou compreender esse chamado período pré-colonial, porque vocês viram que de imediato o Brasil não era lucrativo para Portugal. Por isso, esse período de 32 anos, beleza? A única riqueza que os portugueses viram aqui de imediato foi o chamado pau-brasil, e nesse contexto histórico, beleza, ocorreu a extração do pau-brasil. Mas a partir de 1532, chegou aqui no Brasil, certo, a primeira expedição que teve como objetivo principal dar início à colonização do Brasil, beleza? Então, por isso que eu escolhi esse parágrafo da página 154 para mim trabalhar com vocês, beleza? E essa parte é uma parte muito interessante da história do Brasil, certo? Aqui nós temos um mapa, esse mapa tem como tema as capitanias hereditárias e hoje vamos buscar compreender o que foram essas capitanias hereditárias. Lembrando que essa parte do território brasileiro que vai, né, que pega lá uma parte do território do Pará e vai até Santa Catarina, era essa porção territorial do nosso país hoje, era que Portugal tinha direito mediante ao chamado Tratado de Tordesilhas, o Meridiano de Tordesilhas que vocês estão vendo aqui. Então, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, beleza, que está aqui, né, esses tracinhos aqui em vermelho, então, todas essas terras era que Portugal tinha direito mediante ao Tratado de Tordesilhas. E vejam bem, meus amores, vejam bem o seguinte, ó, quando Portugal resolveu dar início à colonização do Brasil, vejam bem que o território, que todo esse território, né, pertencente a Portugal, pertencente aí entre aspas, porque o verdadeiro dono de todo esse território aqui eram as várias tribos indígenas que habitavam o nosso Brasil antes da invasão portuguesa principalmente aqui de 1532, beleza? Então vamos agora para o texto, meus amores. Vou ler aqui esse pequeno parágrafo para vocês, certo? As partes mais importantes eu paro e vou explicar para vocês, beleza? Então, a coroa buscava ocupar, explorar e proteger as terras. Para tanto, elas foram divididas em capitanias. Essas capitanias hereditárias, meus amores, o que eram? Grandes lotes de terra.
grandes lotes de terra, que era a capitania do Rio Grande do Norte, capitania do Ceará, que eram grandes lotes de terra, beleza? Cuja posse ela passava de pai para filho, por isso que a capitania era chamada de hereditária, porque ela passava de pai para filho. O detentor da capitania era o donatário, que recebia o direito sobre as terras. Lembrando que o donatário ele tinha o direito à posse da terra, podendo escravizar indígenas e fundar vilas, bem como ficar com parte dos lucros obtidos com a exploração do pau-brasil, que foi a riqueza que os portugueses acharam aqui que poderiam dar lucro de imediato. Em troca, devia a Portugal pagamento de alguns impostos, como 10% do lucro sobre os produtos da terra, animais exóticos, madeira, artesanato indígena e etc. E 1/5 do lucro obtido com metais e pedras preciosas eventualmente encontrados. Eram deveres dos donatários: ocupar o território, fundar vilas, proteger as capitanias de invasões de nações europeias e desenvolver o extrativismo vegetal, agricultura, pecuária e o comércio com os próprios recursos. Gente, isso aqui, certo? Vejamos bem, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Vocês prestaram atenção que quando Portugal resolveu dar início à colonização de todo esse território aqui, beleza, que compreende grande parte do Nordeste e uma parte do Sudeste e uma pequena porção do Norte do Brasil. Então vejamos bem que toda essa vasta área, meus amores, certo? Que aqui cabe vários países europeus. Vejamos bem que isso aqui foi dividido em grandes lotes, em grandes latifúndios. Meus amores, a estrutura fundiária do Brasil ainda hoje, ela tem esta característica colonial. Por quê? Porque o que vai prevalecer hoje na agricultura no Brasil, certo? É a chamada grande propriedade, beleza? Que ainda é uma característica do Brasil colonial. Então, meus amores, esse sistema de capitania hereditária não vai dar certo. Uma série de fatores contribuíram para que o sistema de capitanias hereditária fracassasse, beleza? Das capitanias que prosperaram foi a de Pernambuco, devido ao quê? Devido à estruturação da cana-de-açúcar. Lembrando aqui a minha setinha, a gente está aqui próximo ao litoral. Essas terras do litoral são propícias para o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar. Então, a capitania de Pernambuco prosperou devido que a estruturação, devido à implantação dos engenhos de cana-de-açúcar. E a outra capitania que vai prosperar vai ficar aqui no Sudeste. Presta atenção ao mapa e ao cursor do mouse, beleza? E a setinha aqui, ó, vinha a ser a capitania de São Vicente também, devido à estruturação, devido à implantação dos engenhos de cana-de-açúcar. Vejam bem, preste bem atenção. Então, quando Portugal resolveu dar início à colonização do Brasil, então divide o território em grandes lotes e as duas capitanias que prosperaram, certo? Prosperaram devido ao quê? Devido à cana-de-açúcar. Porque os portugueses já sabiam plantar e já sabiam fabricar o açúcar. Isso os portugueses aprenderam com os árabes. Devido ao quê, meus amores? Devido à presença árabe na Península Ibérica. Lembrando que a Península Ibérica já fez parte do chamado Império Árabe.
ok? E um outro, agora nós vamos para a página 157. Página 157, meus amores. Vamos aqui para a página 157, beleza? Vamos para a página 157. E na página 157 eu quero trabalhar aqui, certo? Quero trabalhar aqui alguns parágrafos com vocês. Não se esqueçam, certo? Da chamada realidade aumentada, beleza? Para a gente poder trabalhar. Vou só aqui reduzir um pouco o texto, beleza? E aqui o tópico aqui vinha ser o chamado governo geral. Chamado governo geral. Então aqui, certo? Aqui o primeiro parágrafo, aqui ele vai falar sobre o quê? Sobre os motivos que levaram ao fracasso da capitania hereditária, certo? E sobre o governo geral, nós vamos falar aqui, ó, no terceiro parágrafo, beleza? Então, no primeiro parágrafo, nós temos os fatores que contribuíram para o fracasso das capitanias hereditárias. E aqui, beleza? E aqui eu vou fazer a leitura do segundo e do terceiro parágrafo para vocês. A partir de 1548, Dom João III e seu governo resolveram aplicar outra forma de administração política na colônia, mais centralizada e organizada. Foi instalado um governo geral no Brasil com sede na capitania da Baía de Todos os Santos. Salvador foi então a primeira capital do Brasil. Os governadores que vieram para a colônia incentivaram a implantação de engenhos e promoveram a aproximação dos indígenas junto aos povoados e às vilas. Também combateram o comércio ilegal de pau-brasil, além de organizarem a coroa e garantirem a ela a renda sobre os produtos e a terra explorada. Com o passar do tempo, houve a necessidade de organizar a administração das maiores vilas para que o governo geral tivesse mais controle sobre a justiça e os impostos locais. Por isso foram formadas as câmaras municipais, pequenos centros administrativos comandados pelos chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Os homens bons, meus amores, eram homens que tinham a posse de terra e eram senhores de escravos. Então, negros, mestiços, mestiços e brancos pobres, eles não estavam incluídos nessa categoria de homens bons. Só podiam fazer parte da chamada Câmara Municipal os chamados homens bons. As câmaras municipais, meus amores, era como se fosse hoje, certo? Hoje equivale a prefeitura e a Câmara de Vereadores, beleza? Então, as câmaras municipais, elas tinham uma série de funções, como o calçamento das vilas, como abastecimento de água, construção de chafarizes, como cuidar dos mais necessitados e assim por diante, beleza? Então, quero que vocês façam uma leitura desses tópicos, que já estou aqui encerrando a minha aula com vocês. E não se esqueçam, meus amores, da nossa sala de virtual, quinta-feira, onde eu irei me aprofundar ainda mais nesses temas com vocês, ok? Então, na próxima quinta-feira, vou adentrar e vou discutir, vou me aprofundar ainda mais sobre a colonização portuguesa aqui no Brasil. Tchau, tchau, fiquem em paz, fiquem com Deus, até quinta-feira. Tchau, tchau, meus amores.